Boa noite, gente. Como é bom estar aqui com vocês, viu? Eu vi gente até chorando, assim, vendo, né, lembrando um pouco da igreja. Eu vi a Mara entrando em suspiros, assim, gente, e ver aquelas crianças que ela dava aula ali, né? Você imagina? Ela dava aula para aquelas crianças lá, na sala de adultos e de crianças, né? Eu acho que era assim, né, Mara? A auxiliar dela era a dona Silvia, que auxiliava ela, né? Que alegria, viu? Lembrar da nossa história, pensar como é bom a gente olhar para trás, perceber aquilo que Deus fez, olhar para hoje, perceber aquilo que Ele está fazendo. Isso me faz pensar que quando eu olho para frente, para o futuro, Deus continuará fazendo. Vocês estão aprendendo? Deus continuará fazendo. Está melhorando. Deus continuará fazendo. Não precisa gritar, gente. Nós somos presbiterianos. Vocês não têm pudor. Gente, nós estamos aqui hoje também para falar de coisas importantes. A palavra de Deus é o centro daquilo que a gente faz aqui. A razão da igreja existir é a palavra de Deus. A razão da igreja existir nesse lugar é porque nós falamos da palavra de Deus. É ela que transforma as pessoas, é ela que faz coisas novas na vida das pessoas, é ela que renova a vida das pessoas. E quando a gente fala da palavra de Deus, coisas novas surgem no nosso coração. Eu quero começar também a partir de hoje a falar para vocês, para todos nós, de algumas ações práticas missionais. O que é ser missional? Ser missional é você então ser um missionário no lugar onde você está. Essa palavra foi dividida porque a gente começou a entender que ser missionário é ir em algum lugar fazer alguma coisa. Ser missional é estar no lugar fazendo alguma coisa. Então a nossa igreja ela deve ser missional, ela deve estar fazendo algo aqui, nesse lugar. Amém? Para isso nós vamos começar uma série e eu quero falar do primeiro texto aqui em Colossenses 1, versículo 3. Você pode abrir comigo sua Bíblia? Carta de Paulo a Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler do 3 a 14. É curtinho, tá bom? Abre aí na sua Bíblia, no seu celular, ou você pode também acompanhar comigo. Colossenses 3, 1, de 3 a 14, tá? Capítulo 1, de 3 a 14. Vamos ler? Diz assim, então: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo sempre a sempre honrar e agradecer ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém. Até aí. Uma das coisas mais importantes que eu vejo quando Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos é que Paulo está preocupado com uma coisa, mas além da preocupação dele, Paulo está olhando a atitude que aquela igreja tem. E algumas dessas atitudes Paulo levanta para que toda a igreja perceba que há um movimento novo surgindo a partir da igreja. Primeira coisa que ele fala é daquilo que está acontecendo. Através de vocês, outras pessoas estão conhecendo. Esse evangelho que vocês conheceram, a partir de agora, está sendo pregado no mundo. É incrível isso.
E o apóstolo Paulo está contando para eles que, a partir desse momento, eles olham para essa igreja como uma igreja que está sendo extremamente relevante para o reino de Deus e no lugar que ela está sendo plantada. E algumas das coisas que o apóstolo Paulo fala da alegria em ter essa igreja vibrante, é que essa igreja também é base de oração para o apóstolo Paulo, ou seja, ela é alvo de oração para o apóstolo Paulo. Sim, uma igreja que está em franco crescimento, uma igreja que está assim a todo vapor fazendo discípulos, uma igreja então que está lá também sendo elogiada pelo apóstolo Paulo, porque eles percebem o amor que ela tem, eles percebem também, eles conseguem observar a atitude que eles têm. O apóstolo Paulo vira e fala assim: eu oro por vocês. A pergunta que eu tenho para a gente conversar um pouco nessa noite é essa: por que devemos orar? Você sabe por que a gente deve orar? Por que será que o apóstolo Paulo ora para essa igreja? Ora para continuar assim? Por que será que o apóstolo Paulo ora para uma igreja que está a pleno crescimento, entendendo o papel dela naquele lugar? Por que o apóstolo Paulo ora? Por que devemos orar? Quando você é chamado para orar, quais são as razões que você coloca diante de Deus? Por que a gente deve orar? Algumas pessoas confundem isso e começam a achar que a gente ora para que Deus então faça então a vontade dele, que é igual àquela que eu estou pedindo, a minha. Algumas pessoas oram, né? E eu me lembro de algumas piadas quando eu falo isso. Oram e determinam coisas para Deus fazer. Pensa, tem uns caras bons aí. Tem gente que ora em favor do outro, mas são orações bem complicadas, que ainda bem que Deus não ouve esse tipo de oração, né? Mas eu sei também que nós devemos orar por razões óbvias, que a própria palavra fala para a gente. A gente deve orar porque a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos prepara para enfrentar dificuldades na vida. A oração é a arma mais poderosa, não só do cristão, mas de todo aquele que tem relacionamento com Deus. Você sabia disso? A oração é uma arma poderosa do crente. Orar é muito importante para a nossa vida espiritual. É a oração o nosso alimento de fato espiritual. Por que a gente deve orar? Para que a gente possa desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com Deus. A oração é a porta desse relacionamento. A oração é a base desse relacionamento. A oração é a maneira como Deus começa a tratar com a gente, para que a gente comece a perceber as nossas falhas, aquilo que está acontecendo com a gente. É no momento de oração que a gente começa a pensar e falar com Deus sobre algumas coisas. A oração é também vista na psicologia como uma terapia, você sabia disso? O cristão que ora dificilmente vai precisar de terapeuta, porque ele fala com Deus. Eu encontrei com uma pessoa uma vez, falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, me converti a esse tempo, e todo esse tempo eu comecei a falar com Deus, e tem sido uma coisa maravilhosa, só que tem uma coisa muito ruim acontecendo. Falou: o quê? As pessoas estão achando que eu estou louca. Falei: por quê? Só porque eu estou no supermercado falando com Deus, não sei o que falando com Deus. Gente, se você passar dos limites, vão achar você doido. Mas isso não muda o fato de que a oração é o seu papel de relacionamento com Deus. É fato de que a oração vai fazer o seu coração sintonizar com as vontades de Deus. A oração que o justo faz é a oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve é aquilo que está no centro da vontade dele. Então o seu coração que está aqui, Deus está aqui, o seu coração está aqui, você começa a orar, é o seu coração que vai se aproximando de Deus. São as suas vontades, aquilo que você quer que aconteça, que vai se aproximando de Deus. De repente começa a acontecer aquilo que Deus havia planejado, e não aquilo exatamente que você orou. É por isso que tem oração que parece que não é respondida. Graças a Deus, né? Quem já orou aqui? Quero ver quem é corajoso. Quem já orou aqui para a sogra ir embora mais rápido? Ninguém fala essas coisas. Só eu tenho coragem de falar que eu nunca fiz isso. Porque a gente pensa coisas, e a gente até quer orar. Aquele cara que a gente não gosta muito, fala assim: Deus, promova, né? Leva ele para outro emprego, porque esse aqui não está dando para nós dois aqui. Se não tiver outro emprego, Deus, promova para lar eterno, celestial, onde vai ser uma bênção para ele. Às vezes ora. E tem orações na Bíblia que são intrigantes. Eu quero citar uma para você. Tem oração que fala assim: Senhor, arrebenta com a boca desses que estão falando mal do seu povo. Uau! Tem oração como essa também. Você acha que é só a gente que pensa assim? Não, está aqui na Bíblia, tem escrito também. Oração, tem oração assim. Tem oração forte? Tem. Sabia que tem oração forte? Tem, gente. Vocês achavam que não tinha, né? Tem oração forte também. A oração forte é aquela que mais se aproxima da vontade de Deus.
Essa é a oração forte. Essa é a oração que, de fato, Deus está atendendo. Deus ouve todas as orações. Por que a gente deve orar? Orar é falar com Deus, a oração é uma conversa. Deus responde todas as nossas orações, porém, de maneiras diferentes. A gente, às vezes, acha que Deus tem que responder daquele jeito, né? Tem gente que ora, eu já vi isso, eu vejo muito esse acampamento, né? Eu falo assim, uma das primeiras coisas que eu falo no acampamento é assim, bom, eu estou aqui para orar por vocês. Quem está aqui para arrumar um namorado, levanta a mão. Algumas pessoas ficam meio acanhadas, falam assim, perdeu a bênção, eu vou orar por você. Aí eu oro. A pessoa fica esperando que Deus vai enviar uma seta amarela assim, ó, pam, 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 em cima da pessoa. Fala assim, é essa aí, é essa aí, é essa aí. Não, vai exigir muito do seu talento, né? Lembra que eu falei já de dons e talentos? Tem gente que tem dom, tem gente que tem talento. Tem gente que nasce bonito, tem gente que tem talento, entendeu? É isso que você tem que usar. Essas coisas que precisa entender. Quando a gente entende, a oração começa a fazer sentido para a gente. Na oração, a gente pode contar tudo para Deus. Pensa nisso. Você poder falar tudo para Deus. Você falar dos seus sentimentos para Deus. Você falar daquilo que você não consegue falar para ninguém. Você fala para Deus. E Deus, graciosamente, te ouve. E te acolhe. A oração tem esse poder, sabe, de nos fazer sentir acolhidos por Ele. É na oração que eu posso contar a Deus os meus sentimentos, as minhas frustrações, as minhas preocupações, os meus sonhos, aqueles mais loucos que tem, eu conto para Deus. Eu espero Ele falar para mim assim, você está exagerando. Mas aí Ele manda a Irene falar para mim, você está exagerando. É assim, né? Manda os presbíteros falar para mim, você está exagerando. Eu estou entendendo, Deus. Eu sei que está falando, né? Eu conto. E você deve contar também. Tem gente que sempre quis, né? Sabe aquele sonho de menino de se tornar bombeiro um dia? Mas a vida correu, você foi para o outro lado, não quis. Conta para Deus, Deus, eu queria ser bombeiro um dia, porque eu achava sensacional. Montar aquele carro piscando, isso, aquela adrenalina, tudo. Mas eu escolhi ser contador, ficar atrás do computador, quietinho, de boa. Quer dizer, eu acho que é isso a vida do contador. Desculpa se não for. Desculpa aí, Gustavo, acho que não é não, né? Mas eu acho, gente, que a vida leva a gente para diversos caminhos, mas Deus te acolhe em qualquer caminho que você estiver, através da oração. Por que a gente deve orar? Bom, essa é uma das razões. Na oração a gente pode contar e a gente também pode agradecer a Deus por aquilo que aconteceu, por aquilo que acontecerá. Tem coisa mais bonita que agradecer a Deus por aquilo que vai acontecer. Sabe por quê? A gente pode agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos deu. O perdão de Deus, ele é um perdão que dura lá no passado, no presente e no futuro. Ele te dá um perdão que vale para as coisas que você já fez, para as coisas que você está fazendo e para as coisas que você vai fazer ainda. Então pensa, alguém que te perdoou antes de você pecar. Deus tem crédito, gente. Ele te deixou certo para você isso. A oração alinha o seu coração, o seu sentimento, o centro das suas emoções com aquilo que Deus quer. A oração que faz isso. E eu quero falar de oração por causa disso, porque a gente pode agradecer a Deus, pode falar, a gente pode falar de oração e de agradecimento também, porque hoje é um dia de festa para a gente, de contar uma história que já aconteceu na nossa igreja, o que está acontecendo, o que há de acontecer ainda. Mas o foco para a gente pensar hoje é que a oração renova o coração. Algumas pessoas não perceberam isso. Algumas pessoas buscam de todas as maneiras renovar sua vida, dar um up, mudar tudo, né? Primeira coisa que algumas mulheres fazem, vou dar um tapa no cabelo, comprar um sapato novo, para dar uma arrumada aí na vida, levantar o astral. O sapato fica velho, o cabelo fica feio de novo, e você não mudou, mas é o coração que precisa mudar. E a oração renova o coração. Eu estou te dizendo isso porque a gente pode falar com Deus sobre aquilo que está nos chateando, falar com Deus sobre as nossas crises e aflições. Tem crescido cada vez mais o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde tem se preocupado muito e está tentando criar meios para descobrir por que está avançando tão rápido, crescendo tão rápido, doenças psicossomáticas. Por que as pessoas estão ficando tão doentes, tão dependentes de coisas? Dependente de tecnologia, dependente de pessoas, dependente de dinheiro, de coisas. Antigamente não era assim. A gente viu foto aqui, da época que a Mara estava fazendo louvor com o pessoal. Vocês viram? Tem lá. Não era dependente de toda essa tecnologia aqui de telão, né, de luz, né, Bruno? Um guarda-chuva dava. E o Irlei estava segurando para ela. Eu vi lá na foto. E se vocês pensarem um pouco,
Se a oração renova o coração, é preciso algumas atitudes práticas para a sua vida. E eu vou te fazer uma pergunta, seja sincero com você. Não responda para mim, responda para você. Qual é a frequência de oração que você tem? Quantas vezes você tem orado? Qual é o tempo que você tem se dedicado à oração? Será que é o mesmo tempo que você consegue mexer no seu celular? Você sabia que seu celular marca quanto tempo você manteve ligado no dia? Então dá uma olhada lá. Né? Um dia o Renato me brigou comigo. Falou assim, não tem bateria que aguenta. Lembra disso? Não tem bateria que aguenta. Sabe por quê? Porque a gente usa muito. Será que a gente consegue, então, fazer um negócio meio, tá? Então, o tempo que eu dedico olhando o celular, eu olho para cá. Aí eu olho para o passado um pouco, para os reformadores, e percebo que há uma intensidade na oração. E essa intensidade é tão forte que os caras oravam assim, pensavam desse jeito. Bom, se meu dia amanhã vai ser difícil, eu tenho que acordar às 6 da manhã e vai ser um dia complicado. Eu invisto umas 4 horas de oração, meu dia vai ser cheio amanhã, então amanhã é um dia que eu acordo mais cedo para orar mais. Cada vez que o dia complicava mais, eles aumentavam o número de oração. Eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que é John Wesley, que falava assim, Senhor, me dê a país? Escócia? Isso, tá vendo? Tem um crente que leu isso junto comigo. Me dê a Escócia, senão eu morro. Você tem noção do que é essa intensidade de oração? É ao ponto de falar assim, Senhor, é verdadeiro o meu sentimento. Eu estou orando para que a Escócia te conheça, para que o meu país te conheça. E essa frase ficou famosa entre os reformadores e entre todos os teólogos, porque é uma intensidade de oração. A oração renova o coração e a gente pode pedir a Deus que abra o nosso coração para que a gente possa ouvi-lo. Isso significa que muitas vezes a resposta não vai vir imediatamente, mas significa também que a oração, quando é ouvida para Deus, ele mexe lá dentro do coração. Eu já falei para você e eu vou falar novamente. Por que a gente usa a palavra, esse termo, coração? Esse termo é um termo, então, ligado aos antigos, né? Ou até mesmo a ideia do judeu, porque eles entendiam que o coração era o centro das emoções. E até hoje a gente entende assim. Você fala lá de um cara que está romântico, você faz coraçãozinho para eles, né? Por quê? Porque é isso, mexe com sentimento, emoções. Eles acreditavam que o coração é o centro das emoções. Então faz todo sentido. A oração renova o centro das suas emoções, da onde produz coisas novas para você viver, onde produz vida para você, onde produz vontade de viver. É a oração que começa a mexer com você, fazendo você ser diferente. Começa tudo lá dentro, no centro das suas emoções, dos seus sentimentos, no seu coração. E você tem que entender, se orarmos, algo vai acontecer de fato. E a gente pode orar tanto por nós, para que Deus faça alguma coisa, ou por outro também, mas vamos manter só na gente, depois eu falo do outro. O mais interessante é que quando eu oro por mim, eu percebo que Deus é aquele que pode trabalhar no lugar que ninguém trabalha. Eu fui alvo de oração. Tem gente aqui que sabe disso. A minha irmã está aqui no culto hoje, Karina conhece essa história, e muitos de vocês conhecem essa história. Tive um tempo fora, tem um amigo também aqui que conhece essa história, PH. Tive um tempo fora da igreja. E aí sabe o que aconteceu? A minha mãe, minha avó, algumas tias oravam por mim. E aquilo me constrangia, porque às vezes elas oravam por mim na minha frente. Eu falei, não, eu não quero oração. Não, tudo bem, a gente vai orar assim mesmo, pode ir embora. E elas começaram, Senhor, pega o Michael. Eu falei, Deus do céu, o que vai acontecer? Deu nisso. Mudou minha vida. A oração, ela muda o centro das nossas emoções. É a oração que vai renovar o nosso coração. E sabe por que eu estou falando de renovar o coração? Porque hoje a gente vive em alguns dias, em um momento da história, onde casamentos são frágeis, onde relacionamentos são frágeis, onde a gente não consegue confiar em ninguém, onde a gente não consegue descansar o nosso coração com ninguém. Isso torna pesado demais a nossa vida. Nós não temos grupos de apoio para que possa suportar o nosso coração. O máximo que a gente vai fazer é conversar com um amigo, com o esposo, com o marido. É o máximo que a gente pode fazer. E às vezes, quando esse nível de relacionamento está conflitante, não está dando certo, você perdeu toda a oportunidade de amparar o seu coração. Então, queridos,
queridas, descanse o seu coração em Deus. Seja qual for a decisão que você precisa tomar, seja qual for as atitudes que você precisa mudar, descanse o seu coração em Deus, porque a oração é que vai fazer com que o seu coração descanse e se renove nele. Amém? Ainda pensando em oração, a oração também constrói pontes. Eu gosto desse termo de construir pontes, ao contrário de muros, né? De construir pontes. A oração tem esse poder. A oração, ela restaura relacionamentos. A oração, ela faz com que algumas pessoas mudem de atitudes. Você já viveu uma experiência dessa? Começa a orar por uma situação e ora, e ora, e ora. Deus vai lá e trabalha de uma maneira tão bonita que de repente você percebeu que você construiu pontes para que coisas acontecessem. Nós estamos vivendo um momento da nossa comunidade incrível. Nós temos orado para que os nossos projetos, tanto esses projetos que são sociais, assistenciais, quanto projetos de plantação, sejam amparados. De maneira graciosa, e o conselho, a Irene tem visto isso, de maneira graciosa, Deus tem enviado pessoas para amparar nossos projetos. Deus tem feito através da oração, eu não tenho dúvida disso. Que pontes sejam feitas, e a gente começa a conhecer um que conhece outro, que conhece outro, que conhece outro. Essa semana eu estive conversando com um casal de pastores, de uma igreja aqui perto. E eles me contaram assim, sobre o nosso projeto, aquilo que a gente tem, o sonho de plantar uma igreja no shopping a partir do cinema. E eu contei para eles, falei para eles quais são as nossas necessidades, falei para eles os nossos motivos de oração, e eles me contaram, e são a segunda pessoa que me contou isso, falou assim, pastor, nós estávamos orando por isso. Nós não tínhamos noção de como isso ia acontecer, e de repente vocês estão nos convidando para fazer aquilo que a gente está orando. Há algum tempo atrás eu compartilhei com o Lucas, que pregou aqui na nossa conferência, eu falei para ele do nosso projeto, daquilo que a gente estava querendo fazer, e o Lucas disse assim, cara, você não acredita, a nossa igreja estava orando por isso. E eu fui visitar a igreja deles num culto, falei com eles, e nesse culto vieram várias pessoas falar comigo, 3 adolescentes, meninas, a mais velha tinha 14 anos de idade, e elas me falaram assim, pastor, com lágrimas nos olhos, essa era a nossa oração. Nós estamos evangelizando no Parque Prado já há 2 anos, nós 3. A gente se infiltra lá, conhece pessoas e fala do Evangelho. A gente não sabia como ser mais efetivo, essa é a nossa oração. A oração constrói pontes. A oração começa a trazer pessoas para perto de você que você nem imaginava que fosse possível. A oração começa a aproximar você de pessoas para que você mude pessoas e também essas pessoas te mudem de uma tal maneira e que você vai percebendo que, uau, tudo dentro de mim está mudando, as coisas em volta estão mudando. Parece que você não se sente mais sozinho, você tem uma gama de amigos em volta de você, de pessoas que podem compartilhar o evangelho com você, de pessoas que podem orar com você, porque a oração constrói pontes. A promessa de orar por outros é um dos melhores presentes que a gente pode dar para uma pessoa. Quando você conhece alguém e você tiver a oportunidade de orar por ela, faça isso. Esse é o melhor presente que você pode dar para uma pessoa. Nas minhas andanças por aí, tenho tentado conhecer muitas pessoas que não são crentes. E uma das marcas que eu procuro deixar intencionalmente no final da conversa é: deixe-me orar por você. Esse é um presente. Mas não se engane. Deus faz de uma maneira graciosa. As pessoas que eu conheço que são crentes, pastores, como o pastor Jeremias Hernandes, me dizem a mesma coisa. Filho, deixa eu orar por você, no final das nossas conversas. A oração é um presente fantástico. Faz com que a gente então construa relacionamentos duradouros. Você tem um parceiro de oração? Já pensou nisso? Já pensou em ter alguém que vai te ajudar a orar, vai te ajudar a se lembrar, vai te ajudar a criar esse hábito de começar a voltar a orar e fazer isso de maneira sólida, verdadeira? Você tem um parceiro de oração? Você pode convidar um amigo para ser. Pode convidar sua esposa a fazer, ela lançar um desafio. Prometo que se você me ajudar aqui em oração, eu assisto menos futebol. Diminui o churrasco dos amigos. Não, isso aí não. Pensa outra coisa. Né, Carlão? Vou menos no jiu-jitsu. Talvez. Talvez, Nadaliana. A gente pode pensar em situações que a gente junte aquilo que é legal para a gente, para forçar-nos a ter, de fato, uma vida em oração. Porque a oração constrói pontes. Eu tenho uma pergunta para você. Olha para mim um instante. Quais são as pontes que Deus precisa criar na sua vida para que você volte a orar? Quais são as pontes que Deus precisa construir em você
para que você volte a ter um relacionamento verdadeiro com Ele? Quais são as pontes que Deus precisa criar para que você perceba o agir dEle o tempo todo, nas pequenas e grandes coisas? A oração faz tudo isso. A oração é a base do seu relacionamento com Deus. É desta forma que Jesus construía pontes entre o Pai e os necessitados. Você sabia disso? Jesus, quando orava pelas pessoas, ele orava em secreto pelas pessoas, ele fazia isso. Ele construía esse relacionamento entre o Pai e os necessitados. A oração deles era isso. Você lembra da oração que Jesus faz pelos seus discípulos? Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não tire eles daqui, porque é através deles que aquele plano que o Senhor tem, que envolve a minha vida, vai acontecer. Não os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Jesus construindo pontes para que você seja altamente intencional e missional nos seus relacionamentos. Jesus construindo pontes para que você se veja em missão. Você pensou nisso? Jesus orou para que você fosse um missionário. Jesus orou para que os planos dele fossem cumpridos através de você. E tem gente que não percebe isso. Tem gente que passa por grandes dificuldades. Família destruída por diversas coisas e não consegue perceber que a oração é a chave, a resposta disso tudo. Mais do que isso também, a oração, ela nos dá coragem. Quem aqui precisa de coragem? Levanta a mão para eu ver. Não perde a bênção. Tem gente que precisa de coragem. E coragem é algo que a gente precisa pedir a Deus todos os dias. Você pode pedir isso de diversas maneiras. Mas dizer para mim que você nunca teve medo de nada é mentira. Talvez bata na sua porta lá, ó, um diagnóstico péssimo, horrível, bateu na sua porta. Você está abrindo o exame e se deparou com isso. Para onde você vai correr? A oração, ela nos impulsiona a ter coragem de enfrentar qualquer situação. Às vezes você está numa situação de crise no seu casamento, você descobre então que o seu filho está perdido em drogas, em álcool, em qualquer outra coisa. De repente você precisa de coragem para tomar decisões. É a oração que te impulsiona com isso. Às vezes você precisa de coragem para romper com algumas amizades. Você precisa de coragem para dar passos de ousadia e fazer algumas coisas úteis e notórias. Às vezes você precisa de coragem para transformar situações que nunca foi mexida na sua vida. Sabe aquela caixinha que você guarda no coração? Que aqui fica o meu livrinho preto. Quem nunca ouviu a expressão livrinho preto? Você tá, meu livro preto. Marquei você aqui, viu? Fiz um X no seu nome lá no meu livrinho. Tem gente que tem uma caixa, não é só um livro, é uma caixa. Ele guarda o livro, guarda as coisas, tudo que aconteceram, guarda situações, guarda sentimentos, ele embana tudo dentro da caixa lá. Você precisa de coragem para abrir essa caixa e jogar tudo isso fora. E só a oração vai fazer isso. É a oração que nos dá coragem de assumir os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus e diante da igreja. Porque Jesus falou que a gente faz isso para a gente ser curado. A gente confessa os nossos pecados a Deus e aos irmãos para que a gente possa ser curado. Aí você pensa, pastor, como eu vou fazer isso? Você precisa orar a Deus e pedir coragem, para que você abra o seu coração e seja curado. Coragem para que um dia você então possa olhar para trás e falar assim, eu me livrei de tudo aquilo, acabou. Não sou eu mais. Coragem de fazer como o apóstolo Paulo. Eu era Saulo, agora eu sou Paulo. Eu era o perseguidor de igreja que matava cristãos, agora eu sou um deles. Coragem em assumir a sua nova identidade em Cristo diante das pessoas. Coragem em olhar para as situações e de fato encará-las. A oração mais importante que podemos fazer pelos outros é aquela que traga as pessoas a conhecer a Deus. A gente então pode olhar para aquilo que o apóstolo Paulo fala para eles. Olha o texto. Olha na sua Bíblia, versículo 11. Oramos também para que sejam o quê? Fortalecidos com... Não é com outra coisa. Fortalecidos na academia. Fortalecidos agora na intelectualidade. É fortalecidos
com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que? É isso, o apóstolo Paulo está orando por isso. O apóstolo Paulo está orando para que essas pessoas compreendam que essa oração é para que eles tenham situações diferentes. O apóstolo Paulo ora por isso. Versículo 12, e sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Povo separado de Deus é um povo que tem coragem. Povo separado de Deus é o povo que ora para que Deus dê coragem. E mais do que isso, a oração nos coloca em missão. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Ninguém faz missão sem orar. Você não consegue entender nada do que eu venho falando aqui há muito tempo sem orar. Você não vai conseguir entender como Deus pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar as coisas que você está entendendo, você está fazendo, você está vivendo, sem orar. A oração nos coloca em missão. Uma das melhores coisas que podemos fazer é orar. Orar pelos pais, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, pelo cônjuge, pelos amigos, famílias, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas necessitadas de todo mundo. Nós precisamos orar. E eu quero hoje lançar um desafio para você. Na verdade, 2. O primeiro eu vou falar agora. O primeiro desafio que eu lanço para todos nossa igreja hoje é: ore pelas pessoas próximas a você. Ore por pessoas não crentes. Ore para que essas pessoas conheçam o Evangelho. Ore antes de falar com elas. Ore antes de tomar uma decisão. Ore antes de tomar uma atitude. Ore sobre um problema que você está enfrentando. A oração nos coloca em missão. Faz com que eu perceba que agora é a hora de oferecer tudo o que eu tenho, todo o meu coração a Deus. Olha o versículo 13 que fala: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos. Sabe o que significa isso? Significa o que eu mostrei domingo passado, eu quero te mostrar de novo. Quando Paulo fala então que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, significa que nós somos alvos e vítimas de 2 reinos, que está dentro de um monte de situações contaminadas para a gente. Sabe o que eu quero dizer com isso tudo? A nossa luta não é só contra o pecado. É por isso que quando você vence alguns pecados, você dá aquela respirada e fala: ufa, mas a dificuldade não passa. Não são só pecados, são situações difíceis. O que a gente pode ver é pecado, efeitos de um mundo caído, de um mundo agora cheio de pecado, e a gente vê também poderes e principados agindo. E sabe onde você está? Aqui, bem no meio de tudo isso. Você luta contra os seus pecados, um mundo cheio de pecado vai sempre tentar te destruir, e potestades malignas também vão sempre tentar te destruir. Você acha que você não precisa orar? Você acha que consegue vencer isso sozinho? Você acha que é possível fazer isso? É por isso que o apóstolo Paulo disse, dos 2 mundos que ele falou, dos reinos são esses. O reino das trevas acontece desde a queda. Deus criou tudo bom e perfeito. O pecado em todo o mundo foi contaminado com o pecado. Todo o mundo virou reino das trevas. Mas a eternidade é o reino da luz, o reino de Deus. E sabe o que ele fez? Ele entrou na nossa história para mudar a nossa história. É incrível isso. Ele fez com que a eternidade viesse para dentro do mundo contaminado. Ele trouxe Jesus e trouxe tudo para que a gente provasse um pouco disso tudo. E sabe onde a gente está hoje? Aqui. Nós estamos aqui, vivendo esse período, num mundo cheio de pecado, lutando contra os nossos pecados, lutando contra potestades e demônios, mas é possível vencer, porque Jesus entrou na nossa história, orou por nós, nos fortaleceu, morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Para que um dia você possa morar eternamente com Ele, nessa eternidade. Essa é a história. E quando a gente olha para isso, eu fico maravilhado, porque não seria possível você poder orar quanto você quisesse. Mas é somente o fato de Jesus ter entrado na história que muda tudo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha para mim. Porque é possível vencer a dificuldade que você está passando. Porque é possível superar uma crise conjugal. Porque é possível restaurar aquilo que foi quebrado. Porque é possível transformar coisas que aparentemente são impossíveis. Para o homem era impossível Deus entrar na história. E Ele fez, com amor e graça.
Mas a promessa é que Ele vai restaurar tudo um dia. E esse mundo vai acabar. E quando esse mundo acabar, nós entraremos com Ele para a eternidade. Então eu já tenho que viver como alguém que já faz parte do reino da luz, da eternidade. É por isso que a oração nos faz ver a eternidade hoje. Eu encerro te dizendo isso. A oração te faz enxergar coisas que Deus está fazendo para que você entre na eternidade com Ele. A oração te faz começar a enxergar situações complicadas da sua vida, daquilo tudo que você está vivendo, e perceber que você tem condições de ir para a eternidade com Ele. A oração faz com que você então perceba que a eternidade faz parte da sua vida. Amém, gente? Coloca a mão assim sobre o seu coração. Feche os seus olhos um instante.